meu querido Fernando Horta. Quis o destino que nosso primeiro encontro com Lula eleito tenha sido, e com muita honra, aqui o Bom para Todos. Fernando Horta, como é que você está se sentindo? Vamos aprofundar algumas coisas, mas um momento bom para comemorar. A gente precisa, né? Tudo bem? Horta, tá sem som? Opa. Tava sem som, tava com o microfone desligado aqui. Opa, agora então, tá aí. Primeiro, um abraço gostoso para ti, um abraço para quem está nos assistindo nesse momento. A briga política foi muito boa, foi de nossa parte sempre dentro das regras, sempre observando com cuidado aquilo que o nosso processo de civilidade, a nossa construção de país sempre ordenou. E o resultado acabou vindo, e talvez pudesse ser um pouco melhor, mas veio com 60 milhões de votos, que é a maior votação da história de um presidente no país, e o primeiro presidente da nossa história que tem 3 mandatos eleitos, né? Portanto, Luiz Inácio Lula da Silva já se coroa como o grande líder político brasileiro do século XX e talvez um dos maiores do século XXI, embora a gente esteja começando esse século. Então é momento sim de comemorar, é momento sim de dar uma descansada, é momento de botar a cabeça no travesseiro e começar a imaginar aquele Brasil que a gente quer a partir de 2023, porque, enfim, temos um presidente com quem se pode dialogar, temos um presidente que ouve a sociedade, temos um presidente que não faz nenhum tipo de discurso com o objetivo de destruir ou de diminuir qualquer outro grupo, mesmo que seja opositor a si. Então, promete, 2023 promete, Conde. Talvez do milênio, né, o Horta, né, o Lula, né? Porque do século XX, com certeza, do século XXI, mais ainda, né? Porque os 3 mandatos dele se concentram no XXI. Agora ele tem 3 derrotas, né? Candidaturas à presidência da República, e 3 vitórias. Será que ele vai ficar por aí só? Fernando Horta. Ele disse que sim, né? Oi? Mas ele disse que sim. Ele disse que esse é o último mandato dele. Ele disse que a partir daí ele deve encaminhar o Brasil de novo numa rota boa. Agora, daqui a 4 anos ele vai estar um menino. Aliás, eu passei uma vergonha do caramba com ele aos 76 anos, gritando, pulando na Paulista. E eu ontem cheguei no final da noite, ali no horário que ele estava dando discurso, eu já estava querendo a minha cama, já estava querendo dar uma descansada, porque estava ruim. Está muito forte, né? E ele queria mais ainda, né? Vamos falar dos eventos de ontem, porque a apuração foi tensa para todos nós, né, Fernando Horta? Porque a diferença muito curta, diferente do que apontavam as pesquisas, embora o Datafolha tenha chegado ali perto. A Quest chegou muito perto porque a Quest trouxe uma metodologia diferente de computar abstenções e outras questões, e aí ela chegou realmente muito perto, né? O Lula com 51, o Bolsonaro com 49. Agora, conversando com o Fernando Brito, o editor do Tijolaço, que você também conhece bastante bem, ele disse que o Bolsonaro não tem essa quantidade de votos, que 20% disso é pela máquina, pelas fake news, pelo uso das igrejas e tudo mais. Será que agora a gente vai conseguir corrigir e combater esse fenômeno que extrapola a política, que é um fenômeno cultural de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo? Que balanço que você fez e faz sobre isso? Eu acho que o Fernando Brito tem toda a razão. Essa quantidade de votos não é a quantidade de votos de Jair Bolsonaro, longe disso. A conjuntura colocou ele nessa situação, quer dizer, todo o interesse de classe ali à volta de Jair Bolsonaro, toda a força da máquina de Estado brasileira, e aí nós temos que lembrar que a gente estava lutando aqui contra 40 e tantos bilhões de reais que foram entregues para o orçamento secreto, mais 34 bilhões de reais que foram dados em ajuda eleitoral, né, com fim eleitoreiro nos últimos 3 meses. Nós lutamos, veja, no dia da eleição nós tivemos ações criminosas da Polícia Rodoviária Federal. Então, todas essas coisas se somam
para fazer com que a eleição de Jair Bolsonaro, a votação de Jair Bolsonaro parecesse maior do que efetivamente ela é. Agora, é importante que nós entendamos que essas coisas não podem passar em branco, Conde, porque nós estamos com uma mania, nós da esquerda não guardamos rancor. Então nós aceitamos em grande parte a violência que fizeram contra nós e passamos adiante olhando sempre o futuro e pensando sempre um tempo melhor. Mas a gente não pode cometer esse erro de novo. Nós temos que começar efetivamente a permitir que as instituições cumpram as suas funções e que se punam as pessoas que acabaram cometendo enormes crimes nesse período eleitoral, incluindo aí, penso eu, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que incorreu em inúmeros crimes eleitorais que precisam ser respondidos. Tá aí, Fernando Horta, vocês estão assistindo Bom para Todos aqui ao vivo. Deixa eu trazer alguns comentários do bate-papo. Ieda Nascimento, estou muito feliz. Orlando Filho, Arthur Lira me lembrou Cálice, do verso Ver surgir o monstro da lagoa. Monstruoso. Wilson Bernardino, fala, Conde, tudo bom com vocês aí da TVT? Tudo bom. Aqui, Wilson Bernardino, mais uma vez, Lula venceu o ódio e a raiva desses bolsonaristas e deu um baile nessa eleição de 2022. E mais um comentário aqui, deixa eu pegar o Emir Elias. Olá, Conde, amigos, bom para todos, parabéns, presidente Lula e brasileiros que resistiram. Obrigado, conseguimos. Amigos, bom para todos, obrigado, TVT, nosso canal de resistência. E lembrando da nossa companheira Thalita, verdade. Thalita, que está lá com a Estela nesse momento, vendo a gente, né? Beijo para Thalita. Ô, Horta, a imprensa, os grandes jornais, Globo, Folha, Estadão, né? As grandes famílias que ainda hegemonizam a comunicação no Brasil, elas deram toda a deferência para a vitória do Lula. Ontem a Globo deixou toda a programação, filmagens aéreas da Avenida Paulista e tudo mais, mas eles já começam a se posicionar diante dessa da volta de Lula, dizendo que o Brasil está dividido. A tentação de dizer que o Brasil está dividido é grande, mas quando se ganha uma eleição, não até pelo conceito da democracia, não é um país unido, depois que se vence uma eleição, mesmo disputada? Se nós tivéssemos tido uma eleição que corresse exclusivamente dentro das linhas do aceitável, dentro daquilo que foi pactuado, eu concordaria com você, Conde. Mas nós temos que entender que a eleição de 2022 é um fechamento de tudo o que ocorre no Brasil desde 2016, incluindo o golpe, né? Então, é importante a gente perceber isso, que desde 2016, uma parte da população brasileira achou que valia a pena bater abaixo da cintura para obter seus objetivos. E isso começou... As elites econômicas nós sempre soubemos que fazem esse tipo de coisa. Mas as elites políticas, em grande medida, tinham uma aderência aos limites legais, né? E isso se perdeu nos últimos anos. Então, nós continuamos fraturados, né? Nós continuamos divididos. Agora, é importante ressaltar que, a partir de agora, a divisão, a fratura, a oposição, eventualmente, algum tipo de atrito político vai se dar dentro do campo daquilo que é aceitável a partir de determinados limites legais, limites civilizatórios, limites culturais. Não era como antes nós tínhamos Bolsonaro, em que valia absolutamente tudo. Quer dizer, provavelmente, eu digo para vocês que os ministros da Suprema Corte Brasileira podem dormir muito tranquilo agora, porque não devem ouvir mais nenhuma ofensa de hoje para os próximos 4, talvez 8, 12 anos ali adiante. Quer dizer, isso para eles já é uma enorme novidade. Tirando Jair Bolsonaro, que ainda pode nos próximos 2 meses ofender alguém, fazer algum absurdo, eles podem ter certeza que esse Brasil passou. Então podemos estar sim divididos, podemos estar sim fraturados, mas isso nós vamos curar com o tempo, com a prática democrática, com a prática civilizatória, com a retomada da cultura, com a retomada do processo de educação. O trabalho é longo, Conde, mas a semente inicial está plantada. A figura de Luiz Inácio Lula da Silva está lá. E eu gostei da cobertura que a grande mídia fez. Fez uma cobertura voltada ao enfraquecimento de Jair Bolsonaro. Fez uma cobertura que em todo momento não questionou uma vírgula do processo eleitoral, muito pelo contrário, denunciou inclusive que o processo eleitoral tinha tido uma enorme quantidade de vícios em favor de Jair Bolsonaro.
né, que apesar de todos os pesares, o Bonner usou uma frase que eu achei muito interessante, ele disse, depois de ele ouvir o discurso do Lula, ele disse, parece que estamos voltando à normalidade. E é disso que se trata, Conde. É normal divergir, é normal ter posições diferentes, é normal termos um país dividido, o que não é normal é uns quererem matar os outros por conta disso. Olha a alegria das pessoas, que coisa fantástica, eu não tinha visto esses vídeos ainda. Se a gente vê que tem um sentimento genuíno também de cansaço, né? O povo sofreu demais nesses últimos tempos, sem força para, quase que sem força para reagir por uma questão também institucional, histórica, mas a gente vê essa reviravolta acontecer no Brasil. Deixa eu te perguntar, Fernando Horta, sobre o silêncio do Bolsonaro. Qual o significado disso? O que você acha que pode... se tem alguma coisa em gestação? Ele está muito isolado, isso sem dúvida nenhuma. Acho que caracteriza só uma inflexão de covardia habitual do bolsonarismo, ou tem mais alguma coisa aí? Não, certamente é uma questão de covardia, mas tem muita coisa aí embaixo. Quer dizer, Bolsonaro está percebendo o quão rápidos podem ser os apoios políticos, o seu recebimento e a retirada desses apoios, né? De uma hora para outra ele ficou sem o apoio de Arthur Lira, sem o apoio de uma parte do Congresso, que já se organiza em torno do próximo presidente e, obviamente, buscando ali recompor uma série de interesses e de objetivos. Ficou, inclusive, eu acredito que sem apoio do próprio Tarcísio, que em seu discurso ontem declarou que claramente que não faria oposição ao governo federal, porque como governador ele entende que ele precisa trabalhar junto com o governo para que o próprio mandato dele tenha algum tipo de sucesso. Então Jair Bolsonaro percebe que quando efetivamente a poeira baixa, terminado o processo eleitoral, o grupo de apoios que antes pareciam unidos até o final, não é bem até o final, e talvez ele esteja percebendo o quão sozinho ele vai estar. A questão é saber agora se ele terá coragem de fazer o que os seus apoiadores mais radicais querem, que é efetivamente poderem iniciar um processo de golpe, né? E isso nós provavelmente não vamos ver, porque eu duvido que Jair Bolsonaro tenha coragem para fazer isso. E sozinho como ele está, a questão agora é colocar a cabeça no lugar e começar a pensar em como é que ele vai fazer para se livrar da quantidade de processos e de crimes que devem aparecer a partir do dia 1º de janeiro, quando, pela primeira vez em 30 anos, ele não vai ter foro privilegiado. Fernando Horta aqui no Bom para Todos. O Bom para Todos hoje tá bom, hein? Tá bom para todos. Bom para todos, pleonasticamente, reiterando aqui para todos vocês, para todos. E aliás, o Lula falou que vai governar para todos, inspirado evidentemente aqui no nosso jornal Bom para Todos. O Fernando Horta, Alexandre de Moraes, o Brasil deve alguma coisa para este cidadão, ou não? A história vai contar que a eleição de 2022 só ocorreu por conta de duas pessoas, de Luiz Inácio Lula da Silva e de Alexandre de Moraes. Isso é indiscutível. Alexandre de Moraes, colocado à prova em todos os dias nesse processo eleitoral, todos os dias ele teve que matar 1, 2, 3 leões, incluindo no dia da votação. Quer dizer, eu espero que agora, terminada a votação, o diretor da Polícia Rodoviária Federal seja exonerado pelo que fez, pelo descumprimento direto e efetivo de uma ordem do ministro do Supremo, com o objetivo de alterar significativamente os resultados de uma eleição. Nós temos isso como prova, quer dizer, os estados em que a Polícia Federal fez as tais operações durante a eleição foram estados que tiveram um aumento das abstenções, ou seja, eles quase conseguiram o que eles quiseram, e é bom que a gente entenda que Alexandre de Moraes soube conter esse tipo de coisa, trazendo o menor dano possível ao processo eleitoral. Eu confesso para ti, Conde, que lá pelas tantas, no dia de ontem, eu já estava achando que nós estávamos com o golpe resolvido e que a coisa ia ser muito complicada, e o Alexandre de Moraes mostrou que era preciso esperar as urnas abrirem. A vitória de Lula também tira um peso muito grande das costas de Alexandre, porque agora, mesmo com tudo o que ocorreu de ilegalidade, Luiz Inácio Lula da Silva ainda venceu. E o tribunal pode agora iniciar com mais cuidado, com mais calma, no tempo da justiça, as investigações e punições que devem ser devidas a todos aqueles que participaram dessa pataquada. Agora, a história vai registrar. Alexandre de Moraes, nunca critiquei.
Nunca critiquei. Daqui a pouco a estátua já está sendo feita. O Fernando Otto, mas assim, foi por um triz. E se Bolsonaro, por acaso, né, tivesse chegado à frente, aí a gente ia ter um problema gigantesco, porque ele cometeu centenas, milhares de ilegalidades sem parar o tempo todo, né? Um golpe, na verdade, de sorte que o Brasil teve. Isso tem a ver com a estrela, né, do Lula, que realmente ele tem uma estrela. Agora, sobre a conciliação que está vindo por aí, qual leitura que você faz? O Bolsonaro com crimes às pencas, né? Na sua biografia bastante, não só chamuscada, como também incendiada, né? Por tudo que ele fez nesse país. Como é que vão ser esses próximos dias aí? Duas Ou coisas, Cody. meses, né? Primeiro, eu não acho que tenha sido sorte a nossa vitória. Foi trabalho muito, muito grande de todo mundo, incluindo o seu, incluindo a TVT, Thalita e o pessoal daqui, todo mundo batalhando onde podia, quando podia. Quero agradecer a todos que botaram o seu rosto contra o bolsonarismo, porque não foi fácil, e todos aqueles que lutaram também sem botar seu rosto. Foi uma disputa muito acirrada e todo mundo, em grande medida, se doou um pouco para esse tipo de coisa. Agora, a gente tem que entender que essa conciliação que está vindo aí não é uma conciliação com o bolsonarismo, não é uma conciliação com aquelas pessoas que cometeram crimes. A conciliação que vem aí é uma conciliação do ponto de vista político entre as forças democráticas, que deve durar cerca de um ano, no máximo. A partir daí nós vamos voltar a ter os processos de oposição normal dentro da política, e Jair Bolsonaro, seus apoiadores que se envolverem nessas questões, que estejam ao alcance da lei, alcance que tenham cometido crimes, vão efetivamente ter que pagar por eles. Não há conciliação nesse tipo de coisa. E eu espero que nenhum agente político nesse momento esteja tentando fazer algum tipo de proteção àquilo que foi, talvez, o maior ataque às instituições desse país desde a história da República, eu posso dizer com certeza. Então, assim, ou nós começamos a nos entender enquanto sociedade, para que nós entendamos que o passado também pode ser punido pelas questões efetivas que se apurarem no presente, ou nós vamos ficar o resto da nossa história tomando golpes em looping o tempo inteiro, a cada 4 anos mais um golpe, porque os agentes políticos do presente acham que vale tudo e qualquer coisa desde que eles assumam o poder. Nós temos que parar com isso. Sociedade que se preza, enxerga o seu passado, pune as pessoas que lá mal fizeram e estabelece linhas muito claras de limites de ação política no presente. E é só assim que a gente pode esperar um futuro um pouco melhor para o Brasil. Fernando Otto aqui no Bom para Todos. Ainda sobre Alexandre de Moraes, o que me impressionou muito ontem, quer dizer, ele teve, além da competência técnica na área jurídica, ele foi muito político também e muito estrategista nas respostas que ele deu para os jornalistas ali. Eu não sei se você viu ali com detalhe, mas as ameaças no ar, os jornalistas perguntam, né? E se o Bolsonaro não reconhecer, pedir recontagem de votos? E as respostas do Alexandre de Moraes sempre muito serenas e sempre muito estratégicas. E acho também, queria te ouvir sobre isso, o episódio da Polícia Rodoviária Federal, sobretudo na região Nordeste, ele tratou também com muita inteligência, ainda que tenha deixado muitos de nós exasperados com aquilo que estava acontecendo. Faz um balanço para a gente sobre essa dimensão aí do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, diferentemente de outros ministros da corte, ele é uma pessoa que tem um lastro dentro do mundo prático das estruturas de poder. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, ele chegou a correr de professores, você pode pegar o vídeo da internet dele correndo com medo dos professores que estavam em greve. Quer dizer, ele foi uma pessoa que durante a sua vida ele compreendeu os diversos níveis de estruturas do poder e inclusive lidou com algumas delas que a maioria dos ministros do Supremo não tem. Então, ele era a pessoa certa no momento certo. Eu ouso dizer que se você colocasse qualquer outro ministro da STF ali, incluindo alguns dos mais inteligentes e capazes, não teriam sido capazes de levar essa situação como ele levou. Agora, vamos combinar que ele também jogou pesado nesse momento.
Porque quando ocorre a questão da Polícia Rodoviária Federal, aquilo é um golpe em andamento. Passou uma moto aqui agora. Aquilo é um golpe em andamento, Conde. Aquilo ali certamente era uma tentativa de utilização das instituições para fraudar a eleição. A urna não necessariamente pode ser fraudada, mas você pode fraudar o antes e talvez Bolsonaro ainda está tentando fraudar o depois. E, portanto, o que o Alexandre de Moraes faz é, confiando de que as coisas vão terminar bem, ele acaba não utilizando todos os poderes e as forças que ele naquele momento poderia utilizar e não coloca nenhuma mácula, nenhuma sinalização no processo eleitoral que poderia terminar em favor de Lula como terminou. Agora, isso foi uma aposta que ele fez. E se não tivesse terminado, Conde? E se não tivesse terminado e ele tivesse, de alguma maneira, naquela manifestação que ele fez à tarde, passado um pano, né, porque foi o que ele fez quando ele disse que as ações da Polícia Rodoviária Federal tinham sido colocadas em cima do Código de Trânsito, quando nós sabemos que isso foi uma desculpa esfarrapada para a polícia secreta, a Gestapo de Jair Bolsonaro, que se transformou a Polícia Rodoviária Federal, viesse a fazer aquele golpe em último momento. Mas é justamente aí, desculpa, é justamente aí que acho que ele foi político, né? Que ele foi cuidadoso. Não, ele foi muito político. Tinha muita gente dizendo, ele vai mandar prender o diretor da Polícia Rodoviária Federal ali no gabinete dele. E se ele faz isso, ele acirra os ânimos, e talvez fosse o que Jair Bolsonaro estava querendo. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro tentou com efetivamente o Jefferson, né, e aquela loucura toda de Granada e tal. Depois tentou com a Zambelli de novo, né, destrambelhada, romper com essa estrutura, e tentou de novo com o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi político, mas ele jogou muito alto, Conde. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a democracia brasileira deve efetivamente ao trabalho e às apostas que o Alexandre de Moraes fez durante esse período, mas com certeza Alexandre de Moraes hoje dorme em paz, porque teve na figura de Luiz Inácio Lula da Silva e de toda a militância de esquerda um respeito muito grande às instituições e um final favorável. Tivesse sido um final diferente e talvez Xandão não estivesse dormindo bem. Eu estou curioso para saber o que o Bolsonaro vai falar quando ele falar. Porque até as redes bolsonaristas, você que conhece muito bem, elas estão silenciadas. Desde ontem, ninguém publica nada, Fernando, Horta. No Exército nós temos, o Exército tem um ditado que diz assim: nada mais importante do que um general na ativa, nada mais desimportante do que um general na reserva, né? Jair Bolsonaro hoje é pior que um general na reserva. Jair Bolsonaro hoje é um político que perde uma eleição, o único presidente a não conseguir a sua reeleição desde o momento que ela aconteceu no Brasil, e perde de uma forma escabrosa porque todos viram o quanto de crimes ele cometeu para tentar ganhar essa eleição. Então ele se torna completamente desimportante. Eu acho que Jair Bolsonaro devia começar a botar suas pantufas, botar ali o seu pijaminha e fazer aquilo que ele fez de melhor durante o seu período de governo. Fazer nada, esperar o tempo passar, sem incomodar absolutamente mais ninguém. Fernando Horta aqui no Bom para Todos, querido, brigadíssimo. A gente tem muito que conversar ainda, depois dessa aqui, outras. E vamos conversar, mas o Brasil está muito melhor de ontem para hoje. A gente acordou melhor, né, Conde? A gente acordou melhor, a gente vai dormir melhor. É um país mais leve, é um país agora que tem um futuro, e a gente tem que conversar, nós temos que conversar como é que nós vamos fazer a grande festa aqui em Brasília da Passagem, eu, você, o Alan, né, que está aqui no fundo nos ouvindo, Thalita, se quiser, nós vamos ter que fazer alguma coisa aí para marcar esse dia, porque realmente, quando nós vimos a história acontecer no Brasil, e talvez tenha sido um passo importante para o mundo também. Então, brasileiros de esquerda, brasileiros que trabalharam pela eleição do Lula, parabenizem-se e aproveitem esse dia maravilhoso.